Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. O Marcos Braz com essa história do auxiliar, gente. Claro. Esse pra mim, é o principal, é o lead da matéria, entendeu? O Marcos Braz disse que quem dirige o Grêmio é o Theo. Quem montou, ele deixa bem claro, quem montou o time quem dirige é o auxiliar. E vamos falar o português, claro, não é nada disso. Porque não é só no meio da boleirada, não. Entre nós, jornalistas, também corre essa história de que quem treina o time do Grêmio, quem montou o Grêmio é o Alexandre Mendes. Eu acho que o Renato é o cara. Eu discordo disso. Eu também. Eu discordo. Eu acho que quem monta esse time, quem escala é o Renato. A gente não acompanha exato. Dia a dia do... Mas todo mundo no meio da... Que nem você falou, da boleirada e na mídia, comenta isso. Que o cara do Grêmio é o Alexandre Mendes. O cara do Palmeiras era o... Como é que chama? Murtosa, não. Não. Paulo Turra. Esse recentemente, agora com o Filipão. Então, pra mim, essa é a grande espetada. A resposta que a gente vai esperar é a do Renato para essa declaração. Mas para mim a frase da entrevista é outra. A temperatura o Marcos Braz falou assim: o presidente está sendo pouco inteligente. Aumenta a temperatura lá, aumenta a temperatura cá. Ou seja, a decisão... Ou seja, o Marcos Braz quis dizer o seguinte: gente, Flamengo e Grêmio não é jogo único na Arena Grêmio. A decisão é dia 23 de outubro no Maracanã. Tem 3 semanas. Então é o seguinte, vamos falar português, claro. Tava só o presidente do Grêmio falando. Agora, a panela tá cheia. Geralmente, esse temperatura tem uma conotação do quê? De que vai ter intimidação? Não é isso. Tá agitado. Dá brecha tudo. Olho por olho, dente por dente. Se nos tratarem bem, eu quis dizer o seguinte: se nos tratarem bem lá, serão bem tratados aqui. Se nos tratarem mal lá, serão maltratados aqui. Mas eu acho que o Marcos Braz ele foi infeliz nesse termo aí, sabe por quê, Sormani? O negócio é o seguinte: Renato Gaúcho e o presidente do Grêmio, eles estão caminhando no mesmo norte. Eles estão provocando o Flamengo, eles estão tentando desestabilizar e faz parte da estratégia. Eu não critico isso porque eu acho que faz parte do pacote. Claro, faz parte desses Eu acho que é legal, até inclusive declarações picantes. Eu acho que isso daí acaba alimentando o clássico. Eu, particularmente, acho bacana. Mas, por exemplo, é um negócio que tem o tiro de lá, mas não tem daqui. O Jorge Jesus, ele não tá polemizando. Ele não tá entrando em dividida. Ele tá low profile. Ele tá deixando os caras aí, pode falar o que vocês quiserem, eu não tô nem aí, eu não vou rebater, eu não vou entrar em polêmica. Aí chega o Marcos Braz, que é dirigente, e isso eu não gosto. Eu acho que o dirigente, quando ele começa a falar, ele acaba chamando uma responsabilidade que não cabe a ele chamar. Eu sou a favor, por exemplo, os jogadores, quando querem rivalizar, o Kahneman, sei lá, com o Pablo Mari, o Gabigol com o Everton, enfim, eles estão dentro de campo, eles se resolvem. Ou então o treinador que tá ali gerindo o grupo, ele também tá... O Marcos Braz, ele respondeu. Mas mesmo assim... A atitude não partiu dele. Não, mas mesmo assim, é isso que eu tô falando. Mas quem tá botando fogo nessa fogueira é o Romildo Bolzan e o Renato Gaúcho. Sormani, por exemplo, o Romildo Bolzan, se, por exemplo, o Renato tivesse quieto e o Romildo Bolzan tentando arrumar pelo em ovo, eu acharia errado por parte dele. Isso. Mas já que o técnico do Grêmio também tá caminhando nesse norte, ele tá acompanhando o técnico do Grêmio. Agora, o Jorge Jesus, ele não tá participando dessa polêmica, ele tá alheio. E aí chega o Marcos Braz desse lado, atirando pro outro lado. É ruim pro Flamengo. Não acho isso. Quem perde com isso é o Flamengo. Ele tá respondendo, imagina. Mas, ele vai ficar quieto diante de todas essas... O pessoal tá falando... A resposta dele é em campo, Sormani. A resposta dele é em campo. O Grêmio, historicamente, ele já tem aí um histórico de poder tentar criar essa polêmica pra favorecê-lo. A chance do Grêmio hoje é imperar diante do Flamengo, criando uma polêmica fora de campo. Tentando desestabilizar o Flamengo. Eu acho que o Marcos Braz fez certinho. O Flamengo hoje tá jogando melhor que o Grêmio, cara. Eu acho que ele fez certinho. Ele mandou, vocês estão falando. Ele mandou a resposta. Ou seja, parou por aqui. Chega. As pessoas perguntam, tem de responder. Lógico. Agora, ele falou. Cara. E outra coisa, eu não sou desses caras não, viu, Pipo? Eu gosto desse negócio aí. Tem que ter rivalidade, tem que ter... Isso apimenta o jogo, melhora. Mas deixa, ele tá defendendo. O Marcos Braz nada mais fez do que defender a não é integridade que eu queria dizer. Porque tá dizendo o seguinte, gente, se vocês tratarem mal lá, gente, nós vamos tratar aqui também. Então não faça isso. É isso que ele tá fazendo. Ele tá dando sinal. Ele não quer chegar na arena do Grêmio na quarta-feira da semana que vem e ser recebido de maneira ruim. É isso que ele não quer. Então, o que ele fez? Olha, se vocês quiserem lá, eu faço aqui também. Vocês que sabem.
Vocês que sabem. Ele só falou o seguinte, isso. aqui não tem tonto. Exatamente. Desse lado aqui não tem tonto. O pau que dá em Chico vai dar em Francisco. Se acontecer alguma coisa, ela vai acontecer aqui. Eu acho que, assim, o futebol deveria... que não seja o futebol está muito mais... Essa decisão, incrível, né? Boca e River, ninguém está falando nada. Porque também ninguém está falando nada daqui. Não, pode ler no Olé. Duvido. Não tem ataque de treinador. Você vai ver se não tem. Não tem. Tá bom. Não tem. Até porque a última final da Libertadores foram jogar em Madrid. O perfil do Alfaro não é esse. O perfil do treinador do Boca não é esse. O perfil do Munheco também não vai ter nada. Você acha que o Boca River vai ser o Boca River? Vai ser tipo... Fala que para, Pascoal. Tinha o Esqueloto, que era rival dele. Aí ela jogaram a final em Madrid, pô. Mas não tô falando dos jogadores. Boca e River é Boca e River. Você tá falando de torcida. Daqui a pouco vai ter. Você tá colocando tudo num balaio só. Eu tô separando o balaio. No balaio separado, o que acontece é o seguinte. Esse negócio de jogo falado vai terminar quando a bola rolar. Aí quando a bola rolar, vai terminar. Depende do que acontece no jogo. Não, tem mas muito jogo aí que aí é o jogo que decide. Olha, o jogo não acabou. É o jogo que decide. O jogo é que decide. Ô, Pascoal, você foi repórter 50 anos aí. Isso é legal pra caramba. Valoriza o clássico. É legal. É muito mimimi. Eu acho que, às vezes, futebol não é só dentro de campo, não. O futebol é legal. Ultrapassar o tom é difícil. Futebol, aqui ninguém ultrapassou o tom. Futebol, ninguém ofendeu ninguém. Futebol precisa ter rivalidade. Futebol isso não é jogo de tênis. Rivalidade tem que ter. Irracionalidade não. Mas quem tá sendo irracional? Porque as manifestações levam à irracionalidade. Claro. A sociedade já está vivendo, passa por um momento de muita dificuldade em questão à violência. Você não pode ficar estimulando esse... Ninguém está estimulando violência. O presidente do Grêmio não falou nada, o Renato não falou nada e o Marcos Braz não falou nada. O Benja, essas declarações, para mim, inflamam o torcedor. Inflama. E desde quando o torcedor precisa de discurso desse pra se inflamar? Se já não precisa, imagina se fizer. Palmeiras e Fortaleza. Fica pior ainda. Palmeiras e Fortaleza, domingo. Alguém inflamou? Não, ninguém inflamou. Calma. O Palmeiras entrou com uma ação contra o Fortaleza para diminuir o preço do ingresso. O presidente do Fortaleza parou a venda de ingressos e começou a vender os ingressos para os torcedores do Fortaleza. Isso tudo não envolve uma situação dessa. Roubar uma faixa? Mas e atenção? Aquele dia que o cara jogou. Onde foi, Paulinho? O cara jogou uma privada na cabeça do torcedor. Aí atenção leva a irracionalidade. Eu não acho. Exatamente. Peraí, eu não acho. Mas quando a gente talvez aí se priva de falar alguma coisa, ou então a gente tenta censurar o que os jogadores fazem, ou dirigentes, enfim, eu também não vi falta de respeito. Nessa eu tô com o Benja. E a gente começa a dar voz. Aí atenção leva a irracionalidade. Eu não acho. Exatamente. Peraí, eu não acho. Mas quando a gente talvez aí se priva de falar alguma coisa, ou então a gente tenta censurar o que os jogadores fazem, ou dirigentes, enfim, eu também não vi falta de respeito. Nessa eu tô com o Benja. E a gente começa a dar voto pra imbecis. Olha, os imbecis vão se matar. Então a gente não pode falar. Como se eles precisassem tá batendo palma pra doido dançar. Eu acho que o futebol ele sempre foi legal justamente pela rivalidade, sempre foi legal pela tiração de sarro. O futebol sempre foi um esporte popular e motivo de discussões aí entre amigos, na roda de bar, etc e tal. Não é por esses caras andam em bandos, andam em bandos. Isso é sempre. É jogo grande. Não, mas não pode passar um certo limite. Mas não tá passando. Eu sei. Pode ser que não. Qualquer coisa. Hoje, Flavinho, a patrulha porque quando a hora que o Braz fala de elevar a temperatura, o Bolzan elevou a temperatura lá muito. No sentido de ameaçar a integridade. Não. Entendeu? Não fez. Então a resposta já se antecipa a alguma coisa que poderia acontecer. Mas o aumentar a temperatura não significa, olha. Pois é, mas a gente tá quebrar, vamos bater, a gente tá interpretando. Dá margem à interpretação. Eu já volto a dizer, ele deu um recado agora ele respondeu. Se a gente for maltratado no Sul, por exemplo, essa é a interpretação. A gente vai retribuir com a mesma moeda aqui. Pra mim, esse foi o recado do Braz. Isso agora, o Bolzan, em momento algum, levou o discurso dele para esse lado. Exato. Nunca levou. Mas o Bolzan levou. Mas o Romildo Bolzan é um cara que eu gosto demais, gosto muito dele. Ele entrou semana passada aqui no ar e falou da soberba do Flamengo, até aí
não tem nada a ver com isso, a opinião dele. Depois ele foi falar do gol do Gabigol, nós falamos que aquilo tinha sido feito em março, que aquilo era uma sacanagem, lembra? E a premissa dele estava errada. Aí ele falou, pô, não sabia, é bom explicar. 10 minutos depois, ele entrou ao vivo na ESPN e falou do gol de novo. Então ele levou a temperatura. Ele falou do gol de novo. Então, olha, tem até gol narrado. Mas 10 minutos antes... Isso não é elevar a temperatura. Não, mas pera só. Mas também... um pouquinho. Não, elevar a temperatura é você provocar o outro, como o Renato Gaúcho está fazendo. Na verdade, o Romildo Bolzano não fez isso em lugar nenhum. A bronca do Romildo é com a mídia. Então, mas a partir do momento que a gente fala... Não é com o Flamengo. Sim, mas a partir do momento... A bronca dele, e naquela entrevista do Tardelli, ele também se refere à mídia. Que a mídia está ao lado do Flamengo. Que a mídia é flamenguista. Sim, mas a partir do Nós momento... fazemos parte do eixo do mal. Ok, mas a partir do momento que a gente fala pra ele que essa história do gol foi há 6 meses atrás, ele fala, pô, legal, não sabia. 10 minutos depois ele entra no outro programa e fala do gol, tá errado. Ele joga ao canal... Não, mas assim, mas fala da mídia, mas tira esse negócio. Sim, que isso ajudou a inflamar o torcedor do Grêmio. Isso, concordo a jogar a mídia contra a torcida do Grêmio. Jogar a torcida contra a mídia. Concordo com você. Mas em nenhum momento eu não vi o Romildo Bolzan levar o discurso dele pra esse lado. Mas nem o Renato e nem o Marcos Braz. O Renato falou o quê? O Renato falou que o time dele é melhor. Sim, mas isso chegou, falou que o Jorge Jesus não treinou ninguém. Mas isso nem que nunca saiu fora do Brasil. Isso não é incitar a violência, nem incitar nada. Não há. Você tem razão. Não é incitar a violência. Olha, se o Bolzão, o Marcos Braz, o Renato falou, o negócio é o seguinte, se não ganhar, o pau vai comer. Aí tá errado. Agora nenhum deles tá falando isso. O futebol precisa ter isso aí. Isso alimenta, isso ajuda a valorizar o jogo. É lógico, você tem que ter um limite, mas eu não tô vendo nada demais. Cada um fala o que quer. Acho legal. Agora, eu quero uma pergunta pra você, Jomes. Se Jorge... É que se eu falar o Abel, aí vamos voltar tudo de novo. Vai. Se o treinador do Flamengo fosse o Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, o Renato daria essas alfinetadas? Olha, o Vanderlei tá com 67 anos, há quanto tempo não ganha nada? Não. Vamos supor, se fosse o Abelão, olha, o Abelão tá com 67 anos. Não. Vamos ver, Palmeiras e Grêmio, olha, o Filipão perdeu de 7. É porque é português, porque é gringo? Porque é estrangeiro, claro, é óbvio. Porque os dois treinadores que têm sido mais elogiados no país hoje são estrangeiros. E aí você tem aquele espírito de corpo, o corporativismo dos técnicos brasileiros. A gente já viu vários alfinetando os técnicos estrangeiros. O Carille foi um deles. O Levir Coupe já não é mais técnico? Não, é desempregado. Mas enfim, falando também as mesmas coisas. O Renato, mais de uma vez, falando que o Flamengo tem uma seleção. O que o Renato quer dizer? Com esse time aí, qualquer um, até eu, né? Mais ou menos isso. Agora, tá na cara que é um discurso que embute ciúmes pelo fato de eles estarem sendo muito elogiados e serem estrangeiros, claro. Você acha que tem isso, Pipo? Tem, totalmente. Eu acho isso pequeno, acho isso de uma deselegância, de uma falta de educação por parte do comando técnico hoje que gere o futebol brasileiro. É de um melindre, de um dodói. Qual o problema? De profissionais que hoje estão em melhor momento trabalharem aqui no Brasil. Né? Vocês não são loucos para trabalhar na Europa? Por que o básico do básico vocês não fazem, que é falar uma outra língua? Fala uma outra língua primeiro. Né? Por que vocês não fazem um curso na Europa, em vez de vocês ficarem pingando de clube em clube e ficar arrancando um monte de emprego desnecessário? Porque é muito fácil vocês falarem que também os clubes aqui no Brasil, eles mandam embora a torta e a rodo. Realmente vocês têm muita razão em cima disso, mas vocês também são culpados porque vocês dão margem para que os clubes mandem embora. Porque vocês vão lá e ficar pegando um monte de trabalho com pires na mão. Por que não se para 6 meses, 1 ano e vai estudar lá fora? Vai ver o que os caras estão fazendo. O Renato ficou parado. Não estou falando do Renato, estou falando da grande maioria. Estou falando da grande maioria. A grande maioria. O Renato já pegou trabalho em meio de temporada assim na carreira. Nos últimos tempos, não. Tudo bem, porque o Tite também porque parou. A situação dele, porque a situação dele é comodíssima. Ele assume o Grêmio na metade da temporada. Né? Sim, então, mas ele não estava pegando nada. Então, assim, é muito fácil hoje ficar falando que estrangeiro vem aqui no Brasil trabalhar e com sucesso elogiado, porque os caras trabalham, porque os caras são honestos, porque os caras estudam, porque os caras trazem conhecimento. Que a grande maioria aqui hoje não traz nenhuma novidade. Muito pelo contrário. O seu Carille, inclusive, foi lá para a Arábia prometendo mundos e fundos de um projeto de 2 anos e 6 meses estava aqui de volta e voltei. E tá cobrando o quê do estrangeiro que vem aqui trabalhar? Se você foi lá com a oportunidade que você teve e quis voltar em 6 meses depois. Então é essa a situação que a gente tem que se apegar aqui.
Sabe, qual o problema de pessoas honestas e competentes trabalharem aqui no país? Se vocês não trabalham fora, se os argentinos que estão aqui do lado exportam técnicos para fora, não vem me dizer que é só por causa da língua. É por causa de trabalho também. É por causa da licença. É por causa da licença. Por causa que os caras vão estudar lá. Europa, e por que vale. Então por que os técnicos aqui, que fazem tanto barulho para coisas desse tamanhinho, não fazem barulho para a Associação de Treinadores do Brasil obter junto com a CBF a licença FIFA para trabalhar na Europa? Porque o Mano Menezes, recentemente, foi um dos raros técnicos que parou por um tempo para fazer um curso, um primeiro módulo em Portugal. O Milton Mendes fez curso lá, que muita gente chacota, ridiculariza, mas Zago o cara tem. O Antônio Carlos Zago. Todas as licenças. São poucos, são poucos. O Jorginho que está no Curitiba agora também tem licença europeia. Sabe, tentem pelo menos parar um pouquinho e ficar rodando para lá e para cá, ficar pegando um monte de trabalho e se achar, sabe, o rei da cocada preta. Para um aninho, vai tirar uma licença, volta, vai dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Sabe, esse monte de curso que tem aqui no Brasil, é palestra daqui, da colar, não serve para nada. Por quê? Porque são sempre os mesmos que vão fazer as palestras. Teve chance para fazer uma palestra, por que não se traz um cara de fora? Não se traz um Klopp, não se traz um Guardiola, não se traz um presidente da Premier League para fazer uma palestra sobre gestão de calendário? Por que não se traz o diretor de marketing do Barcelona para fazer uma palestra sobre marketing internacional, difusão de marca na Ásia, na Europa, em outros países? Por que não se traz esse tipo de profissional? Fazer marketing com o Soares e Messi é fácil, eu quero ver fazer... Não é isso, é você expandir a marca. Fazer marketing com o Alexandre. É você expandir a marca, mas é como você transforma o clube. Então pega um clube, então pega o diretor de marketing hoje da MLS, que está cada vez mais expandindo toda a audiência dele, traz esse cara para falar aqui no Brasil. Curso com quem? Com os técnicos? Então, o Carille vai dar aula no curso, desculpa, Carille. Mas hoje o que você vai ensinar para um técnico novo? Traz um cara de fora, traz a novidade de fora, traz hoje a excelência no futebol. Traz a excelência no futebol. Porque o que vocês estão apresentando aqui é muito mais do mesmo. Muito mais do mesmo. E se esses caras, com pouco tempo e até com pouco recurso, no caso do Sampaoli, fazem o trabalho com excelência, com qualidade, dentro da dificuldade e sem reclamar, é porque esses caras, alguma coisa, tem hoje a ensinar a vocês. Então, ó, menos dodói, mas menos dor no cotovelo e vão trabalhar um pouquinho. Porque ele técnico de futebol, eu entendo um pouco também. Por quê? Eu entendo um pouco também. Porque eu convivo na minha família com um técnico de futebol. Quem é técnico na tua família? Meu tio é técnico de futebol formado. Denise é técnico? Sim. Meu tio é formado, tem curso na CBF. Então eu sei o que acontece no mercado de vocês. Mas o... Não tenho só aqui um rostinho de moleque bonito, não. Eu sei o que se passa. Eu sei o que se passa. Exagerou, pera um pouquinho. Você tava indo bem, mas... Quem falou que você é bonito, rapaz? Rostinho bonito, não. O Mano vai falar, o meu é 30 segundos, juro por Deus. Eu sei o que acontece. Eu discordo do seu Facincani em algumas coisas. Primeiro que o treinador... Eu sou contra esse negócio também agora, porque tem São Paulo e Jorge Jesus, que treinador brasileiro é uma porcaria, que não trabalha. A gente fala isso Então, eu discordo. Eu não acho que treinador brasileiro é uma porcaria. Eu não acho que treinador brasileiro não trabalha. Eu discordo. Eu gosto muito do Mano Menezes, eu gosto do Carille. O Thiago Nunes está aparecendo aí bacana demais. Parece ser um bom treinador. Enfim, tem uma geração pintando. Pode não ter nenhum Guardiola, não tem. Mas eu discordo. O Rivelino pediu o Renato Gaúcho na seleção pra você? Então, pediu. Ele falou, o Rivelino foi até mais radical. Ele falou que demitiria o Tite hoje para trazer o Renato Gaúcho. E quando eu pergunto pro Rivelino se ele, por exemplo, eu gostaria de ver um estrangeiro, o São Paulo, ele falou, se for para trazer o DNA do futebol brasileiro, sim, não vejo problema nenhum. Mas que para ele é o Renato Gaúcho. Então eu não acho. É muito fácil. Eu não acho que treinador brasileiro é isso também. Se eu parar agora, porque tem dois estrangeiros aqui, indo legal, que os brasileiros são uma porcaria. Eu só acho que é dodói. Eu acho que assim. Mas, Facincani, é que você ampliou um pouco a discussão com relação aí a. Não, ele acabou ampliando, porque tem um debate, sim, entre brasileiros e estrangeiros. Mas se a gente ficar preso somente nessa declaração aí do Renato Gaúcho contra o Jorge Jesus, cara, a gente tem que entender esse contexto. Aí a gente tá discutindo ontem aqui, ele foi arrogante. Gente, isso daí foi uma estratégia, Sormani. Porque, querendo ou não, se o Flamengo cair nessa pilha, é mais ou menos, por exemplo, o D'Alessandro é um jogador que sabe jogar pilhado? Sabe. O Gabigol sabe jogar pilhado?
Não sabe. O Gabigol, quando ele tenta entrar na pilha, ele toma cartões, ele é expulso. Então, querendo ou não, existem perfis que se dão bem dentro de um contexto e outros não. O Renato Gaúcho, ele tá tentando trazer o Flamengo para dentro desse turbilhão chamado polêmica. E o Flamengo é um time extremamente técnico. O Flamengo, se ele entrar realmente nessa pilha do Renato Gaúcho, de começar, vou mostrar que eu sou mais homem que você. Faz muito sentido isso. Eles vão começar a dar porrada e o time do Grêmio sabe lidar com isso porque ele tem um técnico extremamente copeiro e malandro. O Renato Gaúcho é um cara